colunista, diretor editorial do site Opera Mundi, Breno Altman. Bom dia, Breno. Bom dia. Breno, parece que a situação agora na Argentina está mais calma depois de policiais terem inclusive cercado a residência oficial do presidente Alberto Fernandes. Depois de 4 dias de protesto, o governador Axel Kicillof prometeu aí um aumento de salário e compras de equipamentos, atendendo parte das reivindicações dos agentes policiais que fizeram esses protestos. Como é que você vê esse episódio na Argentina, Breno? Olha, começou como uma manifestação sindical da polícia da província de Buenos Aires, não é da capital, não é do Distrito Federal, é da província de Buenos Aires, é a bonaerense, a polícia local, estadual, como seria na nossa terminologia brasileira, e acabou sendo politicamente manipulada para se chocar contra Alberto Fernandes. Alberto Fernandes não tem nenhuma incidência direta sobre as reivindicações sindicais da polícia de Buenos Aires. Mas a direita argentina conseguiu estimular que essas manifestações buscassem envolvê-lo. Criou-se uma situação grave, uma situação de tensão em relação ao presidente da República. Não foi uma tentativa de golpe, como alguns chegaram a especular, mas foi uma demonstração de que a direita argentina pode recorrer a vários tipos de instrumento, inclusive instrumentos ilegais, para tentar desestabilizar o governo de Alberto Fernandes. Foi um sinal de alerta para o governo argentino, sem dúvida alguma. Agora, nesse caso, a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com o que aconteceu no Brasil recentemente, que tivemos motins de policiais, por exemplo, no Ceará, e a gente viu uma corporação altamente ali politizada, no mau sentido, na verdade, relacionada ali ao presidente Jair Bolsonaro. Pode acontecer alguma coisa desse gênero também na Argentina? Olha, em certa medida, a situação na Argentina é mais grave do que no Brasil. Porque o que nós assistimos, por exemplo, com os motins das polícias, né, no Ceará e em outros estados, tinha a ver com a jurisdição daquela reivindicação, ou seja, era a polícia do Ceará reivindicando junto ao governador do Ceará. No caso da Argentina, houve uma manipulação mais grave, que foi o direcionamento daquelas manifestações reivindicatórias dos policiais para cima do presidente da República. Mostra uma capacidade de manipulação, uma capacidade de intervenção da direita argentina que não pode ser menosprezada. Lembremos o que aconteceu no Equador durante o governo Rafael Correa, que foi a partir da polícia e não do exército que se tentou criar um clima golpista. Ou mesmo o que ocorreu no golpe que derrubou Evo Morales na Bolívia no dia 10 de novembro do ano passado. A força principal repressiva que atua para derrubar o presidente boliviano é a polícia. Então, esse processo pelo qual as polícias são controladas ou são influenciadas ou são manipuladas pelas correntes de direita e de extrema-direita tem que ser analisado e cuidado com muita preocupação. E eu repito, o caso argentino revela um potencial de maior gravidade que o caso brasileiro. E no caso dessa mobilização da direita e de uma extrema direita na Argentina também, não se resume só aos policiais, né, Breno? Nós tivemos aí manifestações também contra as medidas de distanciamento social no país. Aqui no Brasil a gente teve também, mas não foram tão numerosas. Na Argentina elas tiveram mais volume, quer dizer, a oposição a Alberto Fernandes está se mobilizando bem ali, não? É verdade. O ponto favorável à democracia na Argentina, um dos pontos favoráveis, é a neutralização das Forças Armadas, ao contrário do que acontece no Brasil. As Forças Armadas argentinas foram severamente punidas depois da ditadura que governou o país entre 1976 e 1983. Os generais foram levados a julgamento, muitos foram condenados à prisão perpétua, vários faleceram na cadeia, houve um ajuste com os militares responsáveis pela ditadura naquele período. Isso enfraqueceu muito a capacidade de intervenção das Forças Armadas argentinas, ao contrário do que aconteceu no Brasil. Neste momento, isso conta pontos, porque em outras circunstâncias históricas, o que nós poderíamos estar assistindo na Argentina seria novamente as Forças Armadas daquele país, que deram vários golpes de Estado no século XX,
a gente estaria vendo possivelmente essas mesmas Forças Armadas participando da tentativa de desestabilizar o governo de Alberto Fernandes. Esse fator está, pelo menos por hora, neutralizado. E isso contribui para que o governo Alberto Fernandes possa enfrentar com certa tranquilidade essas situações de provocação que são criadas pela direita e pela extrema-direita. Agora, no contexto bem diferente da Argentina, a gente tem aí uma fase também de turbulência na Colômbia, né? Na última quarta-feira tivemos aí a notícia da morte de 7 pessoas em protestos contra a violência policial, né? Que resultou na morte do advogado colombiano Javier Ordóñez, que foi assassinado por agentes de segurança depois de ser atingido várias vezes por descargas de taser. E nós temos aí, na verdade, a sociedade colombiana ela é bastante militarizada, né? Existe esse histórico de violência por parte do próprio aparelho de segurança ali do governo. Também temos aí grupos paramilitares e agora essa violência policial aí escancarada num vídeo que chocou muita gente. Que análise dá para fazer da situação atual da Colômbia, Breno? Olha, antes de mais nada, é necessário termos claro que a Colômbia é um estado policial, aliás, o estado policial dos sonhos do bolsonarismo. A Colômbia ela tem um revestimento, uma fachada institucional, eleições periódicas, liberdade de imprensa, liberdade partidária, mas isso é apenas o cenário frontal. Por baixo, por trás desse cenário frontal, o que nós temos é um estado paramilitar, organizado já há várias décadas, consolidado tanto no processo de combate às guerrilhas, quanto no processo de legalização da narco-burguesia colombiana. Lembremos que na Colômbia, frações que comandavam o crime organizado emergiram para a cena política do país durante o chamado uribismo, que foi o período em que a Colômbia esteve governada por Álvaro Uribe, ex-presidente colombiano, que agora responde à justiça e está condenado. Então, há que se ter claro isso. A Colômbia é um estado policial no qual grupos paramilitares atuam o tempo todo com assassinatos, com atentados. Desde os acordos de paz do governo colombiano com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, há 4 anos atrás, mais de 1.000 lideranças sociais e mais de 200 ex-guerrilheiros foram assassinados por esses grupos. E, além disso, tanto o Exército quanto a Polícia Nacional da Colômbia são de extrema violência, são marcados por histórias de extrema violência. O que tivemos essa semana em Bogotá foi a partir de um caso aparentemente isolado de violência policial, uma mobilização forte contra essa violência e mais violência contra esses protestos, que resultou na morte de 11 colombianos, o ferimento de outras dezenas. Então isso é revelador da natureza do Estado colombiano, um Estado policial, criminoso. A Colômbia mata em um ano mais do que a ditadura militar brasileira matou em 21. Essa é a característica do Estado colombiano. Repito, um Estado policial. Agora, você acha que esses protestos são um sinal de que pelo menos uma parte da população já está farta desse Estado policial, dessa violência institucionalizada que vive a Colômbia? Nós assistimos desde o ano passado um deslocamento das camadas médias de Bogotá por uma franca oposição aos governos conservadores na Colômbia. Isso foi a mudança política mais importante no país nos últimos 10 ou 15 anos. O que aconteceu? Com o acordo de paz entre o governo e as Farc, o governo perdeu o espantalho histórico pelo qual mantinha a classe média da Colômbia, em especial a das grandes cidades, sob seu controle, o fantasma da guerrilha. Esse fantasma já não existe mais. E isso permitiu que na classe média se estabelecesse uma certa consciência de que o Estado colombiano é um Estado policial, de que ele está a serviço apenas de uma camarilha de oligarcas que se locupletam com o dinheiro do país. A situação econômica e social das classes médias e dos assalariados na Colômbia está em franca deterioração. O modelo neoliberal na Colômbia tem aprofundado a desigualdade de renda e riqueza de uma forma alarmante. O desemprego cresce, os serviços públicos decaem, e isso
fez com que uma parte importante da classe média, que antes apoiava os partidos conservadores por conta do discurso anti-guerrilha, essa mesma classe média hoje foi para a oposição. Isso deu origem a grandes manifestações na Colômbia no ano passado. A Colômbia teve greves gerais seguidas e essa mobilização segue adiante, apesar da pandemia, e tende a se aprofundar. Eu arrisco a dizer que a tendência é que a Colômbia seja o teatro dos principais protestos na América Latina nas próximas semanas e meses. Agora, Breno, nós tivemos também ainda no cenário internacional a interrupção do julgamento sobre a extradição para os Estados Unidos do fundador do Wikileaks, Julian Assange. E esse julgamento aí foi suspenso porque um dos advogados apresentou sintomas de Covid-19, deve ser retomado na segunda-feira. Mas por que esse julgamento é tão importante para os defensores da liberdade e da democracia, Breno? Olha, por uma razão bastante clara. Se Assange for extraditado, implicitamente estará determinado que informações não podem mais ser veiculadas pela imprensa, que informações obtidas junto a governos sobre crimes cometidos por governos poderão ser, os veiculadores dessas informações poderão ser punidos por fazê-lo. É isso que está acontecendo com Assange. Assange não cometeu nenhum crime. Ele revelou crimes do governo americano. O governo americano o acusa de ter revelado segredos governamentais, o acusa de atos de espionagem. A equivalência entre o trabalho investigativo, o trabalho informativo da imprensa e espionagem, esta equivalência é uma ruptura com a liberdade de imprensa. É um elemento de ação do Estado contra a liberdade de imprensa que cria um perigosíssimo antecedente para a liberdade de imprensa no mundo inteiro. É isso que está em jogo nesse julgamento. A extradição de Assange seria uma demonstração clara de que os principais estados imperialistas, especialmente o Reino Unido e os Estados Unidos, não possuem mais qualquer compromisso com a liberdade de expressão e com a liberdade de imprensa. Tá certo, Breno. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Sempre às ordens da Rádio Brasil Atual. Conversamos aqui com o jornalista e diretor editorial do site Opera Mundi, Breno Altman. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.